acreditem, vamos lá. Que bom, hein? Muito bom, a Morá está aqui. Gostei que me falaram, a Morá vai falar. Então, como todos me conhecem como Morá, vou falar como Morá, que é o que eu sei fazer. Então, vamos tentar. Porque sou Morá de alguns aqui, aliás. E fui de outros, serei de vários, quem sabe, né? Vários filhos. Então, vamos começar. Então, as histórias de nossos personagens, dos patriarcas, né? Parece que não deixam a gente respirar na Torá. Cada capítulo soma e soma incômodos que nos fazem pensar sobre as pessoas e sobre nós mesmos em diferentes tempos. E tocam os lugares mais profundos, assim, mais íntimos. Porque nessas partes da Torá a gente fala de famílias, de irmãos, de sentimentos que vão além da razão. E a Torá não as apresenta como um romantismo, né? Fala mais de crueldade. E a crueldade machuca, lá na época da Torá e até agora. Então, com essa paraxá, a gente começa a aprender um pouco a saga de Yosef, o filho de Yaakov, com várias nuances, altos e baixos na vida dele, uma vida bem tormentosa, né? E esse final feliz que não vai chegar, não, mais ou menos. Porque, na verdade, a gente vai terminar todos escravizados depois de Yosef. Onde? Todo mundo sabe, no Egito. Lamento contar o final da história, mas vocês já conheciam. Mas a gente tem que levar a sério, né, esses acontecimentos. Vamos ver se a gente chega a alguma conclusão aqui. Então, a porção dessa semana se chama Vayeshev. E diz assim, Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Canaan. E se assentou Yaakov na terra em que havia habitado seu pai, na terra de Canaã. Depois de fugir de Shem, o nosso patriarca se estabeleceu em tendas, nos mesmos lugares em que seu pai havia frequentado. Pois Yaakov tinha vindo da terra do tio. Lembram da história do tio Lavan? Que trabalhou 7 anos, trabalhou mais 7 anos, toda a história. E depois se encontrou com o irmão Esav. A Rachel, a esposa mais amada de Yaakov, tinha morrido. E para esse momento Yosef se encontrava com 17 anos. O que ele fazia? Se entretinha seguindo os irmãos enquanto eles estavam com o rebanho no campo, espiando e contando depois para o pai as conversas dos irmãos. Mas não parecia que isso desagradava muito o pai. Ve Israel avet Yosef mikol banav, ki ben zekunim hu lo, ve asalo kutonet pasim. E Israel, Yaakov, amava Yosef mais do que os outros filhos, pois era o filho da velhice, e fez para ele uma túnica. Que presente deu Yaakov a Yosef? Vamos tentar descobrir. A Torá diz kutonet pasim. A gente procura kutonet, aparece como uma camisa. O problema é a palavra pasim. Que de início, pasim parece ser uma palavra no plural, como as palavras em hebraico, no masculino, que termina im, yeled, yeladim, talmid, talmidim. Mas desconhecemos na Torá, no texto bíblico, pelo menos, a forma dela no singular. Nossos sábios não coincidem nas explicações o que é esse pasim. Então, cada um vai interpretar de outra maneira. O Rashi, tão conhecido, diz que pasim poderia significar que a túnica era de lã. Já Ibn Ezra, um outro intérprete da Torá, muito conhecido, diz que era de seda. Por sua parte, o Midrash fala que pasim é um acróstico. Cada letra da palavra pasim significa uma outra palavra, que serão os problemas que Yosef terá que enfrentar ao longo da paraxá. Aí ele diz que o pei de pasim é Potifar, que a gente chega lá já já. O Samech são os Soharim, os mercadores. O Yud, os Ismaelim, que é uma caravana que vai aparecer, se vocês não se lembram, vou lembrar vocês. E o Mem final de Midianim, os Midianitas. Mas temos outras interpretações, como o do Radak, que diz que era uma túnica colorida, e o Rashbam, que era o neto de Rashi, diz que era com mangas. Aí cada um de vocês pode interpretar como achar melhor, porque a gente não sabe. Todas estão certas. Mas, enfim, o presente oferecido a Yosef e o amor que o pai lhe professava, imediatamente levantaram os ciúmes de quem?
Dos irmãos. A partir daqui, começamos com a Torá e os relatos dos sonhos de Yosef, que eu sei que vocês sabem, mas estou aqui para falar, né? Então, vou lembrar vocês. Diz assim, e eis que nós estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que se levantou meu feixe e ficou em pé. E eis que seus feixes os rodeavam e postraram-se a meu feixe. O jovem Yosef sonhou e relatou aos irmãos o sonho que teve. Mas não interpretou o sonho. Ele não interpretava naquele momento os sonhos. Talvez porque ainda não pudesse entender como as coisas iriam acontecer. Diz o Talmud que um sonho não interpretado é como uma carta não lida. O sonho vai acontecer, como a gente vai ver. Ao ouvir esse relato, os irmãos odiaram o Yosef ainda mais. Né? Primeiro o presente, o torno de passim, agora esse sonho. Mas ele teve mais um sonho. Eis que tive novamente um sonho. E nele, o sol, a lua e 11 estrelas prostravam-se para mim. Dessa vez, Yosef também contou o sonho, não só para os irmãos, mas também para o pai, Yaakov, que repreendeu Yosef, dizendo, que sonho é esse que você teve? Acaso viremos eu, sua mãe e seus irmãos curvar-nos até o chão diante de você? Yosef também não interpretou esse segundo sonho e se limitou a escutar o pai, que considerou o sonho um absurdo. Como a mãe iria se curvar perante Yosef se ela já tinha morrido? Os sonhos de Yosef refletiam suas emoções, seus medos, e em seguida o relato da Torá nos mostrará que esses sonhos se tornaram realidade. A Torá não está dizendo que Yosef tivesse esses sonhos enquanto estava dormindo. Em momento algum isso aparece. Pode até ser que ele tivesse acordado e os sonhos poderiam ser fruto de uma reflexão profunda de Yosef. Passado um tempo, Yaakov pediu a Yosef para ir para o campo, para ver o que os irmãos estavam fazendo. Vaishlechu mi-emek Hebron, vayavo Shema. E o enviou do vale de Hebron e ele chegou até Shem. Os irmãos estavam trabalhando, mas Yosef não. Mesmo que a Torá não expressasse, podemos intuir que o rebanho não era muito a sua praia. No versículo que acabei de ler, nos dizem que Yaakov enviou Yosef desde o vale de Hebron em direção a Shem. 2 lugares que têm dimensão bem simbólica. A palavra Emek, que é o vale em hebraico, pode ser vale, pode ser profundidade, e vem do radical da raiz, somorá, Ain, Mem, Kuf, que quer dizer aprofundar em alguma coisa, talvez refletir também. Yaakov talvez arrancou Yosef do exercício que ele estava imerso ali de reflexão profunda ou meditação, ou talvez estava tentando decifrar sem sucesso os sonhos que havia tido. E, sem ser consciente, enviou o filho ao trágico destino. Shem simboliza o desastre. Ali Yosef será vendido por seus irmãos. Yosef estava buscando seus irmãos. Vaimtseu ish, veine toe basade, vaishalu aish leemor, mate vakesh. E o homem encontrou, e eis que ele vagava pelo campo. Um homem. Não diz quem era o homem. O homem, ou será que estava falando do Yosef, que estava vagando no campo? E perguntou-lhe o homem, dizendo, o que você está procurando? Etachai anochi mevakesh, agidan ali eifoem roim. Estou procurando meus irmãos. Por favor, me diga onde eles estão pastando. Vaiomer aish, nasau mizeh, ki shamati ombrim, nelhadotaina. E o homem disse, partiram daqui, pois ouvi dizer, vamos a Dotan. Qual dos dois está perdido? O homem ou Yosef? Quando os irmãos viram de longe o Yosef, que estava se aproximando, disseram, Ine, bala halomota lazeba. Eis que aquele sonhador está chegando. Os irmãos olharam de longe o irmão Yosef. E antes de que houvesse qualquer aproximação, já tinham tramado, planejado fazê-lo desaparecer. Talvez, como pensam muitos, a solução dos problemas seja a
desaparição do outro. Minha folha se perdeu, mas está aqui. Desapareceu. A desaparição do outro, mas todos sabemos que esse modo de pensar não só não resolve o conflito, mas o deixa pior. Olharam à distância, onde nenhuma característica se identificava. Olharam sem ver. Yosef não chegou a se aproximar. Não era conveniente a aproximação, porque ali vemos o rosto, as marcas, o brilho nos olhos. Podemos perceber a voz. Não. A aproximação não convém quando já existe a decisão de tirar o outro do circuito. Tiraram as suas roupas, inclusive a túnica, e o colocaram num poço seco. Não tinha água, mas cheio de cobras e escorpiões. Assim tem interpretado como estava o poço em que eles jogaram o irmão. Nesse momento, se aproximava uma caravana ismaelita que ia em direção ao Egito, com seus camelos carregando especiarias. Yehudá, um dos irmãos de Yosef, dali vem o nome Yehudim, judeus, propôs vender Yosef para os ismaelitas, ao invés de matar ele, como havia sido o plano inicial. Mas parece que enquanto estavam fechando aquele negócio, mercadores midianitas também apareceram, passaram por ali e tiraram Yosef de dentro do poço e o entregaram para os ismaelitas por 20 moedas. Foi assim como Yosef desceu até o Egito, onde os mercadores o venderam a Potifar, ministro do faraó e chefe dos açougueiros. Foi assim que ele chegou até o Egito, Mitzrayim. Voltando para o campo, os irmãos de Yosef pegaram o cabrito, mataram o cabrito e mergulharam de sangue a túnica de Yosef. Para quê? Para que o pai Jacó achasse que uma fera selvagem despedaçou ele e matou ele. Agora vamos voltar para o Egito. Quando Yosef, o hebreu, chegou ao Egito, Deus permaneceu ao seu lado. Está escrito, Vayei Hashem et Yosef, Vayei ish matzliach beyado. E o Eterno esteve com Yosef. E ele se tornou um homem bem-sucedido e vivia na casa do seu senhor egípcio. E Yosef era formoso de porte e de boa aparência. Mas os problemas não paravam de chegar para ele. Um dia, a mulher de Potifar, não sei se vocês sabem disso, eu não sabia, consultou os astrólogos, que tinha muito no Egito. E eles lhe disseram que o jovem hebreu haveria de ter descendência através dela. Por isso, solicitou a Yosef que se deitasse com ela. O que ela não sabia é que não seria através dela exatamente, mas sim através da sua filha, que a descendência viria. Ele negou o pedido, pois não queria pecar perante Deus, nem com Potifar. Ela voltou a pedir, aproveitando que não havia serventes na casa. Eshet Potifar, a mulher de Potifar, arrancou as roupas de Yosef, saiu gritando, dizendo que ele que tentou seduzi-la. A mulher comentou o ocorrido com o marido Potifar. E Yosef foi colocado onde? Na prisão, sabe tudo. Na prisão. Mas ainda lá, Hashem acompanhou Yosef e fez com que ele prosperasse. Ali Yosef começou a interpretar os sonhos das pessoas. De novo nas profundezas. No poço, agora na prisão. E durante os 10 anos, sim, 10 anos que ele ficou na prisão, ele manteve uma posição muito boa, que era de supervisor. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó foram levados como prisioneiros à mesma prisão em que Yosef estava. Va'ichalmu halom shneyem, ish halomo belayla echad, ish kefitron halomo. E ambos os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, sonharam na mesma noite, cada homem conforme a interpretação do seu sonho. A Torá nos diz que eles sonharam o mesmo sonho, mas cada um dos presos sonhou de acordo aos seus medos e suas circunstâncias. O copeiro e o padeiro. Um sonhou com uvas e outro com pães. Quando Yosef se encontrou de manhã, eles estavam com uma cara péssima. E falaram, Halom halamno, ufoter einotó.
Um sonho sonhamos, mas não há ninguém que possa interpretá-lo. No sonho do copeiro, tinha uma videira, de onde saíam 3 galhos, como se estivessem florescendo, e em seus cachos tinha uvas. O copeiro segurava a taça do faraó em sua mão, espremia as uvas nela e entregava a taça ao faraó. Yosef falou: em 3 dias, o dirigente egípcio, o faraó, vai te devolver o cargo, liberando você da prisão. Yosef pediu que, em caso de se cumprir aquilo que ele disse, se lembrasse dele e pedisse por ele ao faraó. Certamente me lembrarei de você, prometeu o copeiro. Quando o padeiro viu que a interpretação do sonho do copeiro foi boa, também pediu a Yosef que decifrasse o sonho dele. No sonho, o padeiro levava 3 cestas de vime sobre sua cabeça, e na cesta superior levava a comida do faraó. Mas os pássaros comeram os pães. Yosef falou que depois de 3 dias, o padeiro seria enforcado. Os sonhos se cumpriram, mas Yosef não sabe ainda se sua interpretação foi boa ou ruim, pois o copeiro se esqueceu dele e permaneceu na prisão, até que alguma outra coisa aconteceu e liberou Yosef mais tarde. E o copeiro esqueceu de Yosef por 2 anos. Hashem disse: o copeiro o esqueceu, mas eu me lembrarei de você quando chegar a hora da sua liberdade. Finalmente o copeiro lembrou dele, como veremos na próxima paraxá. E se quiserem saber como a história continua, não deixem de vir na sinagoga sexta-feira que vem, que com certeza o Rabino vai falar dessa continuação. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.